Olá pessoal, eu pensei em gravar esse vídeo mais cedo, mas por causa da fala do Leão e do Oswaldo lá no evento da CBF, né? Mas eu fiquei tão constrangido, fiquei envergonhado, vi uma deselegância, uma fala agressiva desnecessária, num momento errado, no palco errado, e uma grosseria sem motivo. Né? Uma falta de respeito com o treinador da seleção brasileira que está lá, que é o melhor treinador do mundo nesse momento, o cara mais vencedor dos últimos anos e que não pediu para vir para cá treinar a seleção brasileira. Ele não tomou o lugar de nenhum brasileiro, foi escolhido pela CBF para treinar a seleção brasileira, já que os últimos treinadores brasileiros que comandaram a seleção brasileira não fizeram nada, não acrescentaram nada de evolução para o nosso futebol. Então, a única saída foi trazer um cara com uma visão mundial de futebol, um cara vencedor, um cara que tem uma trajetória espetacular e de respeito para treinar a seleção brasileira, né? Tirando o Felipe Luiz, que eu acho ele fantástico, inclusive as entrevistas dele são boas, está fazendo um ótimo trabalho no Flamengo e tem uma escola totalmente europeia de ver o futebol. E o Rogério Ceni, que está fazendo um excelente trabalho no Bahia, um cara que sempre se preparou para isso, um cara que foi estudar lá fora o método de trabalho, de treinamentos dos treinadores europeus, inclusive com o Guardiola. Esses dois treinadores são os melhores treinadores brasileiros do momento e estão evoluindo de uma forma avassaladora, e eu não tenho dúvida que são dois treinadores que vão ter espaço no futebol europeu, em alguns clubes, até em grandes clubes do futebol da Europa, e podem treinar a seleção brasileira no futuro em algum momento. Mas nesse momento, é o Carlo Ancelotti, sim. Vocês querendo ou não, ferindo o ego de vocês ou não, falando com ódio ou não, essa a nossa realidade e a realidade dos treinadores brasileiros. O Leão, eu conheço muito bem, joguei com ele, penso muitas coisas diferentes dele, mas ele sempre foi dessa maneira, de personalidade, com fala veemente, uma fala direta, aquilo que ele pensava, de uma forma bem dura, porque ele sempre foi dessa maneira, desde quando ele jogava. Essa é a personalidade do Leão. O Leão não surpreendeu o modo de falar, né? Mas o Oswaldo sim. O Oswaldo, quando trabalhou no Corinthians, no São Paulo, Fluminense, trabalhou fora do país, Nunca se preocupou em ter essas falas dessa maneira, com esse ódio. O Oswaldo estava com cara de ódio. Ele estava falando como se ele estivesse fazendo um discurso de ódio para os treinadores brasileiros contra os treinadores estrangeiros. Eu achei muito feio, desnecessário, palco errado, momento errado, hora errada. Falta menos de um ano para a Copa do Mundo. O cara está trabalhando, o Carlo Ancelotti ficou constrangido lá, só que o Ancelotti é um cara educado. Ele é muito educado e ele jamais iria responder ou debater ali essa grosseria. Talvez ele tenha sido pego até de surpresa, ele não esperava a grosseria que ele viu na frente dele ali. Mas enfim, foi constrangedor, foi vergonhoso, mas bola que segue, porque não vai mudar nada. Os treinadores brasileiros estão ainda atrasados, fora o Felipe Luiz e o Rogério Ceni, e o Ancelotti está trabalhando direito, do modo dele, para a seleção brasileira, para a Copa 2026. É isso, não adianta ter ódio não, tem que trabalhar, estudar e correr atrás.